Meus amigos, Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Abençoe e, por favor, presta muita atenção. Quando nós oramos para que Deus abençoe vocês, eu não estou pensando, Deus realize os seus sonhos, Deus te dê muito dinheiro, Deus te dê muita saúde, Deus te dê uma família maravilhosa, Deus venha estender um tapete vermelho para você passar. Não é isso. Desculpa-me. Mas esse não é o meu foco. O foco é o seguinte: a bênção maior de Deus, é você ser honrado por Deus. Essa é a maior bênção. E como é que a gente pode ser honrada ou honrado por Deus? Quando nós recebemos o Espírito Santo. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Quando a glória da última casa desce sobre a nossa vida, a glória de Deus, que é o Espírito Santo. Quando ela desce sobre a sua vida, então você foi abençoado. Essa é a bênção que eu busco por você, eu peço a Deus por você. Porque se essa bênção não acontecer, todas as demais bênçãos vão se perder. Foi o que Jesus disse. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque era assim que eu pensava. Jovem, estudando, prestes a entrar na universidade, fazendo curso pré-vestibular, trabalhando de dia, estudando de noite. Você pode imaginar a luta que nós travávamos por uma conquista de um lugar ao sol. Porque eu não poderia esperar herança dos meus pais, porque eles não tinham nada, absolutamente nada, salvo um apartamento, apenas um apartamento, que dividido por 7 filhos, ia sobrar muito pouco para mim. Então eu não tinha perspectiva, assim, de esperar que alguém me ajudasse. Mas eu tinha um sonho, como todo ser humano, todos nós, o sonho de estudar, casar, constituir família e ter uma vida confortável. Foi quando o Espírito Santo iluminou o meu entendimento, abriu o meu entendimento, abriu os meus olhos, iluminou os meus olhos, para que eu pudesse entender o projeto dele para mim, o sonho dele para mim. Quando eu pensava dessa forma, no físico, no material, na conquista do mundo, o Espírito Santo me fez entender as palavras de Jesus, o seu Santo Filho, quando disse: que adianta você ganhar o mundo inteiro? Ainda, isso é impossível, mas se fosse possível, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o mundo não vale nada, a riqueza não vale nada, a saúde, a família, os bens, as conquistas, tudo iria ficar por aí. Mas quando a gente entrasse no reino de Deus, aí já era. O reino de Deus dentro de você. Você já pensou nisso, minha amiga e meu amigo? Hein? Pensa comigo. Só um pouquinho. Imagine a glória de Deus em você, dentro de você, conduzindo os seus pensamentos, suas ideias, seus sonhos.
conduzindo a sua vida. Aí você tem sim que arrebentar, porque o Todo-Poderoso está ali, ou estará realizando o sonho dele através de você. Então, quando nós meditamos aqui ontem sobre o sonho de Ana ter um filho. Por que ela queria um filho? Ela tinha tudo. Ela era mais amada do que a outra mulher. Ela era mais considerada. Ela tinha tudo, mas faltava-lhe a realização de um filho. Eu penso que ela olhava para os filhos da Penina, a outra mulher do marido dela, e falava, puxa, eu queria ter filhos também, eu queria ter o direito. E ela já tinha o amor do marido dela. Mas Deus, obviamente, conduz os nossos pensamentos. Conduz, quando a gente é temente ao Senhor, Ele conduz os nossos pensamentos de maneira certa, correta. E permitiu que ela fosse humilhada pela sua rival. E humilhada todo dia. Até que ela parou de ficar esperando nas pessoas, contando com seu marido, contando com a sua força. Ela buscou o Senhor. Esse foi o segredo de Ana. Ana buscou o Senhor. E é o que muita gente, infelizmente, tem deixado de fazer. Buscar o Senhor. Buscar a glória de Deus, que é o Espírito Santo. Então, quando Deus permitiu que ela sofresse, chegasse ao auge do seu sofrimento, no fundo do seu poço, para que ela arrancasse de dentro de si um clamor sincero, verdadeiro. Porque às vezes a pessoa faz um clamor, mas da boca para fora. É isso aí. E aí não acontece nada. Mas Deus permitiu que ela chegasse lá no fundo do poço, em termos de humilhação, e ela não contou nem mesmo com o sacerdote. Nada disso. Ela não pediu a ninguém, vai lá, ora por mim. Não. Ela mesma foi e apresentou a sua oferta verdadeira. Porque, em termos físicos, o marido tinha dado a ela porção dobrada de condições físicas, de ofertas, para agradar mais a Deus do que a Penina, porque ela tinha mais. Ela tinha o dobro da Penina. Mas as ofertas não eram suficientes. Porque fazer oferta por fazer, sem o coração envolvido, sem a alma envolvida, não vai resolver. Que é o que muitas pessoas tentam fazer. Colocam ofertas, somas, montantes de dinheiro no altar e depois descem do altar com o peito estufado. Olha, hoje eu dei, eu fiz isso para Deus. E a pessoa às vezes não sabe que Deus
simplesmente virou o rosto, porque a oferta era imprestável. A oferta não foi uma oferta agradável a Deus. Não, não foi. Foi oferta, mas não foi agradável a Deus. Eu queria que você aprendesse isso, amiga e amigo. Porque não adianta a gente colocar mundos e fundos no altar, mas o coração está longe do altar. É ou não é? Fala a verdade. Se fosse assim, Jesus não daria tanto, não desvaloria tanto o mundo inteiro. Quando ele disse, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, se eu pegar todo o mundo inteiro e colocar no altar, eu salvaria a minha alma? Não, não necessariamente. Então, a oferta, obviamente, fala pelo ofertante. A oferta fala pela alma do ofertante. Só que nem sempre isso acontece, porque o ofertante coloca a oferta, mas não coloca a alma. Porque a oferta é fácil dar, né? Você dá hoje, amanhã você está recebendo de volta. O altar não vai dever nada a ninguém. Mas a alma no altar aí. Pois bem, Ana foi para o altar com a alma. Ela rasgou a alma. Veja o texto. Presta atenção na oração de Ana, como é profunda. Diz assim, Senhor dos exércitos, quer dizer, Senhor dos exércitos de anjos, o Todo-Poderoso, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. A oferta que Ana estava apresentando era aflição, era dor, era humilhação. Ela tinha a oferta que o marido lhe dava para dar no altar, mas a oferta maior era a sua dor, a sua humilhação. E Deus permite isso com a gente. Deus permite isso, permitiu isso comigo e permite com você também, minha amiga, meu amigo. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua humilhação. Eu não conheço a sua tristeza, mas eu sei. Claro, eu sei que muitas pessoas estão me ouvindo nesse momento e tem uma amargura da alma escondida que ninguém sabe, só ela e Deus. E é essa amargura que ela tem que colocar no altar, essa tristeza. Ela diz então, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, a aflição da tua serva. Ela não disse, se benignamente atentares para a oferta, olha aqui a oferta que eu estou apresentando para ti. É o dobro da oferta da minha rival. Não. Ela estava apresentando um coração aflito. Olha só. Se atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares. Mas Deus não se esquece. Deus não esquece de nada. Mas ela, se de mim te lembrares, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, mas lembra-te de mim, tem compaixão de mim. Se de mim te lembrares, e de mim te lembrares, e da tua serva, olha só a humilhação, a humildade dela, isso era normal, porque ela era realmente serva. E de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a
tua serva deres um filho homem, agora ela coloca o pedido. Primeiro ela colocou a oferta, a sua alma humilhada, compungida, contrita, humilde, entregue, rendida, derramada como água no altar. Depois ela disse, me deres um filho homem. Podia ser uma filha. Não, eu quero um homem. Por que eu quero um homem? Porque eu quero oferecer esse homem no teu altar, que ele venha te servir, ele venha te honrar, ele venha fazer o que eu não pude fazer, ele venha ser um servo teu. Olha que maravilha. Quer dizer, ela colocou-se no altar, derramou a sua alma no altar, humilhada, pedindo que Deus lhe desse um filho homem, para que esse filho homem viesse servir ao Senhor, viesse honrar ao Senhor. Olha só, que oração, que oração, que pedido. Então você vê, amiga e meu amigo, o que agrada a Deus. Você vê o que agrada a Deus. Às vezes a pessoa pensa que agradar a Deus é colocar dinheiro no altar. Às vezes o pastor pensa que agradar a Deus é fazer muito trabalho, é ficar o dia inteiro na igreja, atendendo, ajudando. Isso é uma oferta a Deus. Mas a oferta, se não estiver acompanhada da sua alma. Lembra? O primeiro grande mandamento diz, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu pensamento. Quer dizer, colocá-lo, honrá-lo acima de tudo. Dar honra ao único que é digno de honra, mais ninguém. E foi isso que Ana fez. E para complementar a sua oração aflita, a sua alma aflita, derramada no altar de Deus, ela pediu um filho homem, para que aquele filho homem pudesse servir ao Senhor no lugar dela, naturalmente, pelo resto da sua vida. Porque se o Senhor me der um filho homem, não vai passar, não será passada a navalha na sua cabeça. O cabelo vai crescer, crescer, crescer indefinidamente. Porque foi determinado que ele serviria ao Senhor. Que foi o que aconteceu com Sansão. Também a mãe ofereceu Sansão a Deus. Só que Sansão fugiu do plano de Deus, fugiu do plano da sua mãe. Mas Samuel não. Samuel foi fiel. Então ele disse, se o Senhor me der um filho homem, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha, quer dizer, já estava definido o filho que ela viria a receber depois. E aí diz o texto, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, perseverante, ela e Deus, Deus e ela. O sacerdote observou a sua boca, porquanto Ana falava no seu coração, mas os seus lábios só se moviam. Ninguém ouvia o que ela falava, só Deus. Porque
A voz não era dos seus lábios, não vinha dos seus lábios, mas vinha do seu coração, lá das profundezas da sua humilhação, da sua dor. Ela falava lá do coração, verdadeiramente do coração. Ana, no seu coração, falava. No seu coração falava. Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. E diz o texto que Eli, o sacerdote, a teve por embriagada, porque estava apenas balbuciando, apenas mexendo os lábios. E disse para ela: até quando estarás tu embriagada? Olha só, foi mal julgada. Aparta-te do teu vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor. Ela não brigou com o sacerdote. Ela não defendeu, não se defendeu. Ela apenas falou o que estava acontecendo. Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela falou para o sacerdote. Amiga, essa oração devia ser repetida por todos os que nos assistem e que estão com a sua alma completamente derramada diante dos homens, implorando favores de políticos, de pessoas, de pastores, de outras pessoas, irmãos. Você se humilha perante todo mundo. Me ajuda aí em oração, me ajuda, me ajuda. Me ajuda aí. É como se você tivesse com pires na mão pedindo esmola. Minha amiga, meu amigo, aprenda a orar. Vamos aprender a orar a oração de Ana, como Ana orou. Porque essa oração é infalível. Obrigatoriamente Deus vai atender. Você não vai morrer sem antes ver a sua oração atendida por Deus. Pode ter certeza disso. Nós não iremos morrer antes de ver essa grandeza acontecer. E foi o que aconteceu. Ana veio a dar à luz um filho, um ano mais tarde, e esse filho foi, depois de desmamado, foi entregue ao sacerdote. E mesmo sendo o sacerdote um mau sacerdote, ela não estava olhando aí para o que o sacerdote fazia ou deixava de fazer. Se o sacerdote era infiel a Deus, se o sacerdote era mentiroso, se o sacerdote passava a mão por cima dos filhos dele e fazia injustiça, ela não queria nem saber. Ele era o representante de Deus, então está aqui o meu filho desmamado para ser preparado para servir a Deus. Deus que fez? Removeu aquele sacerdote e colocou o filho dela no lugar dele. Isso é muito grande, isso é demais. É isso. Aí eu me lembro, nós falamos ontem, Jesus profetizou dizendo, Jesus disse, bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas, porque os hipócritas gostam de apresentar mundos e fundos no altar, gostam de esbanjar, mostrar, ostentar ofertas no altar para serem elogiados pelos outros, até pelos sacerdotes. Jesus disse, bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, fala, mas o coração está longe de mim. E era justamente isso, e é justamente isso que Ana nos ensina.
Ela nos ensina, uma mulher atribulada nos deixou esse ensinamento, que Deus se agrada de um coração rendido, sincero, verdadeiro, um coração sem cera, um coração não fingido, mas um coração verdadeiro, puro. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a oferta que agrada a Deus. Essa é a oferta que honra a Deus. Essa é a fé que honra a Deus. A fé que honra a Deus. Se você aprender a honrar a Deus, se você honrar a Deus, ele disse: aos que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desprezados. É toma lá da cá. E isso depende de cada um de nós. Eu não posso honrar a Deus por você e nem você por mim. Cada um tem que honrar a Deus por si só, porque é a alma de cada um. A alma é individual. Então, muitos pastores se conduzem de forma errada. Problema deles com Deus. Eu tenho comigo. Eu tenho que cuidar do meu coração, da minha oferta. A gente fala, a gente ensina, mas a gente não pode tomar decisão por ninguém. Cada um tem que tomar a sua própria decisão, fazer a sua própria escolha. Este povo honra-me com os lábios, que é fácil. Honra-me com as ofertas físicas, é fácil. Mas o coração está longe de mim. E esse aqui é o grande problema. Esse é o grande problema que mais tem dentro das igrejas. É hipocrisia. Deus que me perdoe. Mas, infelizmente, isso é uma realidade. A gente vê aqui, já no Velho Testamento, mostra com clareza isso. Amiga e amigo, cuide da sua alma. A sua oferta tem tanto poder quanto a minha oferta. A sua oferta, a sua oração tem tanto poder quanto a minha oração. Quando a sua oração, junto com a minha, apresenta o quê? A nossa alma diante do altar. E é isso que vale. Entendeu? Honra a Deus e Ele honrará você. Com certeza. Nada vai impedi-lo de honrá-la. Agora, você tem que primeiro honrar a Deus. Deus abençoe a todos. E amanhã estaremos de volta aqui. Deus abençoe. Esse mês, não esquece, esse mês é um mês da honra a Deus. Começa hoje, dia 1º de junho. Começamos hoje. Nós vamos falar sobre esse assunto, vamos bater nessa tecla durante o mês todo, para que as pessoas venham aprender a honrar a Deus, para que elas possam aprender a tomar posse da honra de Deus, a serem honradas por Deus. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.